Bom dia a todos. Queria dar as boas-vindas a todos da mesa e da plateia em nome do Grupo Farma Brasil, destacando a professora Lia, Graziela, Túlio, a Fernanda e também o professor Bernardo Cabral, que está conosco na plateia e de quem a gente espera também contribuições ao longo do painel, com quem a gente conversou nas últimas semanas. Peço desculpas por não estar presente pessoalmente. Queria também fazer um agradecimento ao IPEA, à ABIN e à organização do evento por aceitarem e apoiarem a nossa sugestão de juntar os dois painéis, porque originalmente a gente estavam previstos 2 painéis, seria um painel, uma mesa, sessão especial Farma Brasil, uma sessão especial IPEA, mas que tratariam as duas do setor de saúde e do setor da indústria farmacêutica, em específico, e a gente achou que teria benefícios de juntar as duas sessões aqui, de promover esse debate conjuntamente. Sobre o painel, o IPEA tem feito um trabalho excepcional sobre a indústria da saúde, inclusive com uma extensa pesquisa internacional, e vão compartilhar alguns dos resultados dessa pesquisa com a gente. Acho que o momento é muito oportuno com o lançamento da nova política industrial, a Nova Indústria Brasil, que tem entre suas prioridades a missão saúde. Sobretudo considerando que a política foi lançada com as metas aspiracionais, mas que ainda falta, ela está na etapa de detalhamento, da definição de prioridades, da definição de metas, que, por sua vez, vão levar à definição de instrumentos para essa política. Então, fazer um debate sobre evidências das políticas, sobre experiências internacionais, é muito importante nesse momento, até para que a gente tenha esse diálogo dentro da academia, com a indústria e com o próprio governo. A indústria farmacêutica brasileira, acho que é um dos grandes casos de sucesso da política industrial ao longo das últimas décadas. Vários fatores explicam isso, a existência de uma base científica sólida, um sistema universal de saúde como o SUS, que viabiliza o uso de poder de compra e tem viabilizado o uso de poder de compra, a evolução de políticas, trazendo qualidade, trazendo segurança, e aí, sobretudo, com a criação da Anvisa, e uma sequência de políticas públicas que foram levando a produção desde o início dos genéricos e estimulando as indústrias, principalmente as grandes empresas brasileiras de capital nacional, farmacêuticas, a incorporar a inovação nas suas estratégias e a começarem a se internacionalizar. Então, acho que é um momento do lançamento da nova política industrial de reconhecer o que foi feito, de analisar a situação que a gente se encontra do ponto de vista econômico, do ponto de vista, considerando elementos internacionais, experiências de política industrial de outros países, e olhar para o futuro para pensar o que deve ser essa nova política industrial, olhando para o futuro da indústria dentro do conceito de missão, que que não vê a indústria como um fim, mas que vê o desenvolvimento industrial como parte de uma iniciativa que contribua para entregar resultados para a sociedade. Então, acho que queria agradecer de novo pela presença de todos e passar a palavra para a professora Lia, que vai conduzir o painel. Lia, obrigado de novo pela parceria. Bom dia. Bom dia. Bom, não está ligadinho, tá? Oi. Tá ligado, gente? Não. Tem que apertar e ver. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Foi interessante essa junção, do Grupo Farma Brasil, que é o principal grupo de empresas nacionais da indústria farmacêutica, que sempre, tradicionalmente, tem apoiado o nosso evento. O evento sempre está conosco, e, ao mesmo tempo, saber que temos pesquisadores do IPEA agora se dedicando à indústria farmacêutica. Isso é uma coisa muito positiva, porque antes a gente ficava um pouco sozinho, escrevendo na universidade e trabalhando sobre isso,
e o Grupo Pharma Brasil reconheceu isso muito fortemente, né, da importância do estudo da indústria farmacêutica brasileira, que nos últimos anos, de 2008 para cá, tem mudado muito seu perfil, né, de uma indústria só produtora de genéricos para uma indústria que está investindo em inovação, passando de 0,63% do seu investimento em pesquisa e desenvolvimento para 9% do seu faturamento para pesquisa e desenvolvimento. Então, é um salto muito grande e representa uma importância muito relevante para nós no Brasil, na medida em que a gente acha que uma indústria tão oligopolizada como a indústria farmacêutica, se a gente não tem empresas nacionais fortes, nós não conseguimos estabelecer uma política que a gente enfrente os grupos internacionais oligopolizados. Então, eu acho que nós estamos num momento muito interessante de fortalecimento dessa indústria e temos, por outro lado, né, uma base pública muito relevante para fortalecer, através das compras, né, a indústria farmacêutica. Então, acho que a gente está numa conjuntura super favorável e é muito alvissareiro ouvir que tem gente no IPEA estudando a indústria farmacêutica. Então, vou dar a palavra primeiro para a professora Graciela, que vai fazer uma apresentação do projeto lá, né? E depois, talvez, falar um pouco dos preços também, ou não? Um pouquinho. E depois vai falar o Túlio, que vai... Não sei se Fernanda vai no meio. No meio. Fernanda vai falar sobre compras públicas e Túlio vem contar um estudo de caso, que é o Instituto Pasteur, Transferência e Tecnologia. Bem? Obrigada, então. Obrigada, Lia. Bom dia a todos. Primeiro, quero falar da minha alegria de estar aqui, da minha felicidade de estar reencontrando amigos que eu não via há muito tempo, de estar nessa mesa com duas pessoas que foram muito importantes na minha carreira, que é a Lia e o João Emílio, em duas fases muito diferentes. Então, realmente, estou muito feliz, estou até emocionada de estar aqui. Prazer enorme. Também quero agradecer a organização do evento pela mudança da mesa. Eu acho que todo mundo foi enriquecedor para todo mundo. Muito obrigada. E vou falar um pouquinho desse projeto. A Lia, vocês sabem, ela formou muita gente na área da saúde nesse país e tem muitas pessoas que foram formadas com ela e por ela que estão participando com a gente do projeto hoje. Então, digamos que é uma parceria também, Lia, direto ou indiretamente. Com certeza. Eu vou apresentar para vocês um panorama geral desse projeto que a gente está fazendo, que é essa avaliação das políticas do Complexo Econômico Industrial da Saúde, principalmente PDPs e PROCIS, do que a gente está tratando, quais as perguntas que a gente está respondendo. E eu vou falar um pouquinho de 2 estudos que já foram publicados. São artigos curtos que a gente publica no site do CPS, depois eu passo o link para vocês, com base nessas experiências internacionais que o João Emílio citou. Aqui. Bom, primeiramente, eu quero dizer que essa pesquisa tem uma relação muito forte com outras políticas que estão sendo discutidas, como o João falou, né? A Nova Indústria Brasil, a PDP ele é um dos programas estruturantes do Complexo Econômico Industrial da Saúde, é uma política que já começou, que vem desde 2009, continua, ela faz parte da NIB, né? Da Nova Indústria Brasil, e o que eles destacam lá é que o foco é priorizar ainda mais a redução da vulnerabilidade do SUS e ampliação do acesso. Então, ela segue com esse foco ainda mais intensificado. E, além disso, todo esse debate que a gente está fazendo também tem relação com o que está sendo debatido no G20. O Health Working Group, ele cita várias coisas que estão sendo debatidas dentro do complexo. Por exemplo, o fortalecimento dos sistemas nacionais de inovação, a questão da redução das desigualdades entre pessoas e regiões e o fortalecimento da produção local. Então, todo o debate que a gente está fazendo em relação aos PDPs e ao PROCIS também está de acordo com o que está sendo debatido no G20 e em outras políticas, faz parte de outras políticas como a Nova Indústria Brasil. O que é o nosso projeto, tá? Ele começou, a nossa ideia inicial era começar na ordem inversa, porque vocês estão vendo, era fazer primeiro uma avaliação do PROCIS, que é uma avaliação um pouco mais sucinta, depois fazer uma avaliação dos resultados das PDPs, dos objetivos, do desenho da política, do que pode, do que precisa ser aprimorado, e, por fim, vai fazer uma avaliação da precificação. Tinha uma pergunta que está se pagando mais caro pelos medicamentos comprados via PDP? E por quê? A
A gente teve que inverter a ordem dessa pesquisa, começar trabalhando com precificação por uma demanda do próprio Ministério da Saúde. Esse projeto começou em 2022. O Ministério estava sofrendo e ainda está uma pressão do TCU, né, uma análise do TCU, questionando questões ligadas a preço. Então, a gente começou fazendo uma avaliação em torno da precificação, que já está quase finalizada. E aí, agora, a gente está fazendo nessa etapa de precificação, está quase finalizada, e agora a gente está fazendo a avaliação das PDPs e começando a avaliação do PROCIS. Bom, para quem, acho que nem muitos de vocês já sabem o que é PDP, mas eu vou dar uma pitadinha para quem não é tão da área da saúde. Quais são os objetivos da PDP? A gente tem aqui objetivos que são complementares, que envolvem tanto diminuir a vulnerabilidade do SUS, aumentar a dependência produtiva e tecnológica, e tudo isso usando o poder de compra do Estado. Como é que você aprimora o uso do poder de compra do Estado, tanto para reduzir nossa dependência produtiva e tecnológica, quanto para diminuir a vulnerabilidade do SUS e, assim, aumentar o acesso da população a medicamentos que, de outra maneira, as pessoas não teriam acesso. A gente está falando, a Fernanda vai mostrar daqui a pouco alguns dados, de medicamentos que são muito caros e que, enfim, só conseguem ser fornecidos pelo SUS mesmo. Então, entre esses desafios, né, quando a gente está discutindo da PDP, a gente está falando de vários desafios que a gente vê no setor nacional. A Lia falou, realmente, quando a gente vê os dados de PID, o crescimento é realmente bastante impressionante. Eu ia trazer esse dado, que até acho que é da Júlia, acabei não trazendo. Mas, entre os desafios, a gente tem a que a gente chama de boca de jacaré. A nossa famosa boca de jacaré, que está cada vez maior. O que esse gráfico mostra? É a balança comercial do setor farmacêutico e farmacêutico. A curva crescente são as importações, aquela que, né, não se altera muito são as exportações, e por isso que a gente vê um saldo comercial cada vez mais decrescente. Então, isso mostra um pouco da nossa vulnerabilidade. A gente ainda depende cada vez mais de importações, e reduzir essa dependência também faz parte do complexo econômico industrial, e as PDPs também podem atuar nessa redução dessa dependência. Como é que funciona a PDP de forma muito simplificada? O que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma política que ela envolve parcerias entre laboratórios privados, que podem ser multinacionais ou empresas nacionais, a maioria são empresas nacionais, que fazem parcerias com laboratórios públicos, fazem uma transferência de tecnologia de empresas privadas para laboratórios públicos. Enquanto isso, essas parcerias podem durar até 10 anos, enquanto isso, essas instituições públicas, elas pagam por esses produtos. E o Ministério da Saúde, ele garante a compra desses produtos, via dispensa de licitação, enquanto essa transferência de tecnologia ocorre. Esse é o retrato simplificado da PDP. E o outro ponto bastante importante é que ela exige que o IFA seja nacionalizado durante este processo, seja no final da etapa, produzido nacionalmente. Isso aqui é só um exemplo, para quem tiver curiosidade, essa tabela está no site do Ministério da Saúde, que mostra quais são as PDPs que estão em vigor, quais são as instituições públicas envolvidas, quais são os parceiros, tanto nacionais quanto internacionais, qual que é a demanda envolvida em cada um deles, porque tem medicamentos que são divididos, né? Tem mais de um laboratório envolvido na produção de um mesmo medicamento. Só para vocês terem um exemplo de uma fotografia da PDP. Os nossos estudos, isso aqui eu vim fazer propaganda só, porque como a gente quer lançar um livro e vai lançar um livro no segundo semestre, eu vou deixar vários resultados para o lançamento do livro, então é mais para estimular a curiosidade de todos. Mas qual que é o nosso foco? Para a gente conseguir avaliar as PDPs, para fazer a avaliação dessa política, a gente teve que analisar vários temas, pegar vários aspectos da política como um todo. Então, a gente tem estudos que vão envolver um panorama geral de medicamentos, biofármacos, vacinas e IFAs, trabalho de compras públicas, que a Fernanda já vai dar uma palhinha para vocês, preços, afinal, está se pagando mais caro ou não, através das PDPs, regulação e avaliação de tecnologias de saúde, concorrência, transferência de tecnologia e perfil das empresas e dos laboratórios públicos e como eles veem a política, como é que eles veem a política e quais são as sugestões deles para o aprimoramento da política. Então, nossos estudos estão, em geral, fazem parte desses temas. Eu vou apresentar para vocês os que já foram publicados, sabe? Porque vários desses ainda não foram, a gente vai deixar para vocês ficarem curiosos para o segundo semestre.
Nessa pesquisa, a gente foi visitar algumas instituições internacionais para ver como é que eles poderiam ajudar a gente a fazer essa análise das PDPs, como é que a experiência deles poderia contribuir a gente a fazer essa análise das PDPs. Tudo vai apresentar uma também? E a gente fez 3 textos, eu fiz esses 3, tem mais textos no site, mas eu participei desses 3 textos que são mais curtos, um sobre o Medicine Patent Pools, outro sobre o DNDi e um sobre precificação na OMS. Eu queria falar um pouquinho sobre 2 desses, sobre o do DNDi e do OMS com vocês. O do DNDi, eu não sei se todos conhecem, que foi uma fundação fundada em 2003. Ela é uma fundação que ela é uma instituição que ela não possui laboratórios públicos, mas ela organiza outras instituições, ela organiza outros atores para estimular, para fomentar P&D de medicamentos, de vacinas para doenças negligenciadas. O objetivo na criação foi, a gente precisa olhar para doenças que a Big Pharma não olha. Vamos tentar desenvolver medicamentos, e aí pode ser novas moléculas ou medicamentos incrementais, mas para doenças que a Big Pharma não está olhando. E foi fundada em 2003, foi uma parceira do MSF, que a Fiocruz participou, e ela faz essa coordenação, tá? Não tem laboratório, ela coordena essas instituições em vários países do mundo. Tem escritório no Rio, tem escritório em Genebra, em vários outros países. Uma coisa que a gente ficou uma curiosidade muito grande, assim, um dos motivos da nossa visita lá, foi a questão dos custos de P&D. Eles abrem a caixa preta deles. Uma coisa que a gente discute muito na Big Pharma, na Pharma, é que não se revelam os custos de P&D, quanto de fato se gasta em P&D, porque isso impactaria saber a questão do preço. Será que a Pharma está cobrando muito caro pelos medicamentos no mundo? Se a gente soubesse, porque o argumento sempre estamos cobrando caro porque a inovação precisa de retorno. Então, o DNDi, ele abriu essa caixa preta, no caso deles, eles deixam claro que eles têm alguns custos que são menores, né, eles não remuneram assim, os funcionários de uma maneira tão alta, mas é muito interessante ver, tem uma das publicações deles que eles abrem isso, e eles colocam esse custo médio, em média, de medicamentos existentes de 4 a 32 milhões de euros, e para novas entidades químicas de 4 a... Oxi, eu coloquei errado, gente, desculpa. Agora eu não lembro de cabeça, depois eu corrijo o slide. É bem mais alto, tá? É bem mais alto o valor. Mas eu acho que é 100 milhões, né? Acho que chega a isso. Bom, no Brasil, a gente está falando de produção de genéricos, então estima-se que esses valores sejam bem menores, mas, enfim, é interessante olhar isso, alguém que está abrindo essa caixa preta aqui. Desculpa aí pela informação, pessoal. Esse aqui são os investimentos em projetos de P&D deles, por tipo de enfermidade, e o crescimento que isso teve até 2022. Está na publicação também, está na nossa. E falando da OMS, a gente fez, eu fiz com a Fernanda, a gente visitou algumas áreas da OMS, eles têm uma área que trata da questão de precificação e acesso. E a gente fez esse texto curtinho, olhando as recomendações sobre precificação de medicamentos e tentando ver quais que o Brasil já segue. E eu acho que a gente está razoavelmente bem nessa fita. Ali eu tá com a cara boa. Vamos lá. Bom, eles fazem 10 recomendações, na verdade são 9 recomendações e uma não recomendação aqui. Da OMS. Eu vou falando qual que eu acho que o Brasil já atende ou atende parcialmente. Primeiro, a OMS destaca que preço bom não é preço baixo. Não é assim, quanto menor, melhor. Não é essa a questão. Tem que ter um equilíbrio entre acesso e estímulo à inovação. O preço tem que chegar nesse equilíbrio, que não é nada trivial. É o trabalho do João Paulo. E outra coisa, preço não é tudo. Outros fatores têm que ser levados em consideração, como qualidade e segurança, né? Senão, você compra aquele mais baratinho, que não faz efeito, não faz mal. São 2 pontos que eles destacam. E aí, quais são as 9 recomendações? Primeiro, eles mencionam que é sempre bom que um país siga mais de uma delas na hora de precificar os medicamentos, que não siga uma só, siga mais de uma delas. Primeira, a fundamental de todas, promoção de genéricos e biosimilares de qualidade. Essa seria o número 1, promoção da concorrência para reduzir preços, assim, não teria nada mais relevante. E eles colocam várias medidas de como o Estado pode estimular essa promoção, né? Tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta.
Segunda e terceira medidas, utilizar preços de referência, tanto interno quanto externo. Preço de referência interno usando medicamentos substituíveis, né? E aí, Nelinha, é sempre fácil identificar qual é o medicamento que se usa, mas usar medicamentos que você possa substituir para fazer uma comparação desses preços. E no caso de preço de referência externo, olhar países que sejam socioeconomicamente comparáveis, para ver se está se pagando mais caro ou não pelo medicamento. O Brasil tem genérico, o Brasil tem biosimilar, e o Brasil utiliza preço de referência interno e, de alguma maneira, utiliza preço de referência externo. 3-0. O problema é quais os preços que ele usa. Chegou lá. Pelo menos as compras do SUS. Tem um ponto aqui que eu vou falar disso. Bom, preços baseados no valor terapêutico. Quanto em ganhos de vida, né, tem medida do Quali, em qualidade de vida, ou em anos de vida, se está acrescentando, se pode ou se deve aumentar o preço de um medicamento. Porque muitas vezes você substitui um medicamento, você não tem um ganho adicional em termos de saúde que seja real, e a indústria sobe o preço de maneira pouco justificada. Então, olhar isso, aí a avaliação de tecnologia em saúde é muito importante para esse ponto. Quinto, regra de markup, olhar a margem em cima do lucro, não olhei muito esse ponto. O sexto, aí é o que eles não recomendam, né, devia estar no final, mas são os preços com base nos custos de produção. Eles falam que isso não deve ser usado como critério principal, pelo que eu falei lá atrás. Como a gente não sabe, de fato, os custos, principalmente os custos de P&D envolvidos nisso, como é que você vai precificar com base nesses custos? Então, ele não seria ideal usar esse critério como principal. Sétimo, licitação e negociação com regras claras. O Brasil já teve negociações bastante importantes, né, em medicamentos que acabaram entrando no SUS só depois que o governo conseguiu negociar e derrubar o preço. Eu acho que o doutor Gravi foi um caso desses. Só entrou no SUS depois que teve uma negociação muito forte, se eu não me engano. E licitação a gente tem também. Oitavo, aquisição conjunta, né, de vários órgãos se unirem para fazer a compra de um determinado medicamento. No Brasil, a gente tem compra centralizada, que eu acho que tem um efeito similar para alguns medicamentos. Nono, isenção de impostos para produtos farmacêuticos, e aí eles orientam que alguns grupos específicos de medicamentos deveriam ser mais privilegiados. E 10, com letras garrafais, brilho, neon, transparência. A transparência, por quê? Porque, primeiro, isso é muito importante, né? Em toda essa discussão de preço, a gente não tem transparência, a gente não está falando de usar dados confiáveis, ou o que acontece em muitos países, e aqui, assim, para a gente denunciar, é que o preço que está lá é o preço que o governo efetivamente paga por aquele medicamento. Agora, a gente vê em outros países, aí tem um texto também da nossa colega Priscila sobre o Reino Unido, que é interessante olhar, que o que eles divulgam de preço de reembolso não é o preço real. Eles negociam, eles apresentam um preço, mas depois tem uma negociação com as empresas que esse preço negociado não é o preço real, justamente para que outros países não vejam que o país X está pagando mais barato, e aí essa comparação possa ser feita. Então, a divulgação do preço real acho que é algo bastante difícil de ocorrer, mas isso é algo que a OMS pede bastante, e pelo menos os preços das compras do SUS, vocês vão me corrigir, tá? A gente está contando com isso, a gente tem esse dado no CIASG. Bom, então a ideia era essa, mostrar só, rapidamente, a gente não tinha muito tempo, né? Falar um pouquinho do projeto, do que a gente está fazendo, e desses estudos que a gente já publicou. Espero ter estimulado a curiosidade de vocês e dar uma olhadinha no que já foi publicado. Obrigada. Oi. Eu vou deixar aqui alguns pontinhos, porque a mesa está super, vamos dizer assim, extensa em termos de assuntos. Então, eu acho que vale a pena comentar, não o projeto, deixo para vocês comentarem depois, que é uma coisa mais ampla, mas os pontos específicos que a Graziela tocou, né? Então, por exemplo, recomendações da OMS para a questão dos preços, né? Então, por exemplo, promoção do uso de genéricos e biosimilares com qualidade garantida. Qualidade garantida, o Brasil faz. A Anvisa está muito bem, obrigada, e trabalhando sempre para ter convergência internacional nas regulações. Então, eu acho que a gente está super bem
acolhido nesse ponto, né? Mas nós temos aí um probleminha no meio do caminho, que é a aprovação do regulatório de proteção de dados de teste, que vai impactar fortemente os genéricos, e hoje, agora, o Ricardo Torres está trabalhando lá para defender no Senado contra a aprovação dos dados de teste. Isso aí eu acho que é uma coisa que vocês deviam também se debruçar, porque vai pegar feio a coisa dos genéricos e também das inovações incrementais. Nós já fizemos um estudo, atrasa a entrada dos genéricos e atrasa a entrada de inovações incrementais, ou seja, enfraquece a nossa indústria nacional em duas frentes, na frente dos genéricos e na frente da inovação incremental, tá? E está tendo uma pressão forte por causa do acordo Mercosul, né? O acordo Mercosul defende a aprovação dos dados de teste. Gabriela tem um trabalho muito interessante sobre isso. Uso de preço de referência interna. É uma bagunça, se você for olhar com detalhe, tá? Você olha a lista de preços de referente, 2 princípios ativos, com a mesma quantidade de princípio ativo, com a mesma dosagem, a mesma forma de apresentação, com 3 preços diferentes na base da Anvisa. Então, isso daí é o samba do crioulo doido, né? Tem a tese da Carol, a dissertação de mestrado, para vocês olharem, para ver como é que é essa bagunça. Tá? Preço de referência externo. Tem o trabalho do João Paulo, em que ele mostra claramente que o preço de referência externo é colocado com base em países não comparáveis com o Brasil. Tá? Então, outro ponto, né? Que não tá pegando bem. Fixação de preços baseada em valor. Nós estamos muito, muito, muito longe disso, porque a Conitec mal dá conta de avaliar como é que a gente diz, a contribuição real de cada medicamento, né, para introduzir no SUS. Quanto mais para fazer a questão da precificação. Ela não corre aí, tá? Então, essa parte a gente não faz, tá? A regulamentação de markup na cadeia de fornecimento e distribuição. Aí é outro lugar que o samba do crioulo doido pega. Nós temos o seguinte, o nosso markup de distribuição é igual em Copacabana e no norte do Amazonas, tá? Então, ok, no norte do Amazonas, o markup tem que ser alto, porque tem pouca disponibilidade. Em Copacabana, tem 500 farmácias em cada metro quadrado. Então, isso é um erro. Nós temos que melhorar o markup de distribuição e não fazer por cada lugar, mas fazer determinados lugares são mais necessários, markup mais alto para ter disponibilidade, outros não precisa. E por isso é que está essa bagunça. Se você olha na OMS, o número de farmácias por metro quadrado, nós estamos muito acima disso. Para quê essa coisa? A gente nem entende como é que tem tanta farmácia por metro quadrado. Agora, você está entendendo por quê? Porque o markup é igual do norte do Amazonas. Tá? Isso já tentei fazer um pouco isso, mas não fui para frente. Eu acho que agora o IPEA vai conseguir. Essa coisa do preço adicional de custo de produção é desaconselhado, como a Garcela já falou, e realmente é muito difícil, né? Licitação e negociação. O que falta para nós? Pré-qualificação. Não temos pré-qualificação. O Brasil é um paísinho que se atrasou tremendamente de ser um fornecedor internacional de medicamentos genéricos em concorrência com a Índia, porque não quis se pré-qualificar na OMS. Tá? Então, isso é uma bagunça. Precisamos ter isso e, talvez, um pouco mais de monitoramento de qualidade dos preços e de entrega. Eu acho que falta um pouco, mas eu acho que o problema maior é a pré-qualificação. A pré-qualificação já, vamos dizer assim, tira um pouco o problema do monitoramento posterior, né? Aquisição conjunta, o que nós fazemos? Cada vez menos com a descentralização das compras dos municípios e dos estados, nós fazemos cada vez menos compras conjuntas. Nos anos 70, 80,
nós tínhamos as compras definidas com os laboratórios públicos, né? Sentava-se o governo com os laboratórios públicos, o que vocês conseguem entregar? É isso? Tá. Agora, o que sobra vai para compra pública aberta, né? Concorrência. Agora não. Agora cada um se salva como puder. Resultado, laboratórios públicos fechados, porque eles não conseguem concorrer com os preços das concorrentes distribuidoras outras, tá certo? Então, esse é um problema também muito, muito complexo. Aliás, nós temos que escrever esse artigo, né? Com essas coisas todas, aí vai ficar bem legal. Isenção de impostos para produtos farmacêuticos. Está uma briga aí, né? Quais são os produtos que vão ser isentos na reforma tributária? Um deles são os produtos farmacêuticos. E, pasmem, teve um período que, na verdade, as compras públicas não pagariam ICMS normalmente, mas teve um período que nós passamos a pagar ICMS nas compras públicas. Então, é outra bagunça, né? Transparência de preços, média ponderada de todos os preços líquidos de venda de cada medicamento em sítio governamental deveria existir, né? Para que todo mundo pudesse ter um controle. Então, é isso, para vocês depois discutirem. Eu vou passar a palavra para a Fernanda. Tá. Agora, adorei a ideia. Vamos fazer um artigo mesmo? A gente pega esse de ponto a ponto? Isso, ó, Fernanda. Já está pré-pronto. A gente já ia fazer isso, né, Fernanda? Mas agora... Combinado. Muito bacana. Aí você fez um levantamento que eu não tinha me tocado. Então, acho que casou. Sim. Mas a gente tem muito, muito dado que mostra que não está sendo feito. Só que isso mora no detalhe. Tá certo? Não mora no... é legal. Fernanda, por favor. A gente fica aqui, né? Obrigada pelos comentários. E está super combinado da gente fazer, sim, porque esse era o nosso próximo passo que eu e a Grazi estava conversando. Então, bom dia a todas e todos. Obrigada pela oportunidade, queria agradecer a EBEM pela oportunidade e pedir desculpas por não estar aí presencialmente com vocês, porque eu já vou estar amanhã, aí eu não consegui ficar os 2 dias. Então, enfim, mas amanhã a gente se vê, se for possível, se vocês estiverem por aí, tá bom? O que eu vou apresentar para vocês, como a Grazi deu um panorama geral do nosso projeto, para a gente poder fazer uma avaliação, uma análise das PDPs, como o grande instrumento, na verdade, que a PDP utiliza é o instrumento de compras públicas, a gente achou conveniente fazer uma análise sobre como é que são as compras públicas de medicamentos, no caso do Brasil. Tá? E é isso que eu vou apresentar para vocês aqui. Estou compartilhando aqui minha tela, vocês me digam se vocês estão enxergando. Sim, Fernando. Pronto. Então, vamos lá. A ideia desse trabalho que a gente fez, que é um dos primeiros trabalhos aí dessa primeira fase do nosso projeto, né, é fazer uma análise bem abrangente, bem ampla, das compras públicas de medicamentos pelo governo federal. Então, vamos lá. O que a gente pegou? Como a Grazi falou, a gente tem no CIASG muita informação. A transparência pode melhorar, porque, enfim, é isso, o diabo mora nos detalhes, né? Embora as informações sejam públicas e disponíveis, elas não são triviais de se trabalhar. Então, o que a gente fez? A gente pegou a base de dados do Comprasnet, que é parte do sistema de compras do governo federal, onde estão lá todas as compras que o governo faz ao longo do tempo, e pegamos só a classe 6505, da categoria de produtos e materiais, que é a classe de drogas e medicamentos, tá? Ao longo de 20 anos. Então, a gente está olhando para as compras públicas de medicamentos entre 2000 e 2021, tá? Ao longo de 21 anos. São mais de 1.300.000 registros, são quase 1.300.000 registros, 27 variáveis, inclusive quantidade comprada, preço pago, quem é o fornecedor, quem é o comprador, qual é o produto, qual é a dosagem, a forma de apresentação, etc. Tá? Cada medicamento aqui foi identificado pelo código BR. O código BR é um código que detalha para que ele é diferente, levando em conta princípio ativo, dosagem e forma de apresentação.
Então, clozapina 500 miligramas é diferente de clozapina 100 miligramas. Tem 2 códigos diferentes, tá? Mas tem também a descrição de qual que é o princípio ativo. A gente pegou essa base de dados do CIASG, integramos com as informações de classes terapêuticas da Anvisa, né? Para tentar classificar esses medicamentos por classe terapêutica, para ter algumas variáveis mais interessantes de análise. Deflacionamos dados de preço pelo IPCA, e um pouco, isso é o básico que a gente fez. Tem um monte de procedimento de limpeza, porque tem erros de registro nas bases, etc., e algumas coisas eu vou mencionar para vocês ao longo da minha apresentação. Então, só para vocês terem uma ideia, em linhas gerais, do que a gente está falando, aqui é o valor de compras do governo federal ao longo desses últimos 21 anos. Esses medicamentos, eles estão agrupados, cada item aqui é um princípio ativo, tá? Então, são mais ou menos 1.000 itens de medicamentos comprados pelo governo federal ao longo dos últimos anos. Isso equivale a em termos de valor, cerca de 20 bi por ano, tá? Em 2021 teve um salto no valor de compras, a gente comprou 25 bilhões em medicamentos, o governo federal, né? Por conta principalmente da vacina de Covid. Então, só para vocês terem esses grandes números aqui, o governo federal brasileiro compra aproximadamente entre 20 e 25 bilhões em medicamentos todos os anos. Quais são esses medicamentos? Principal classe terapêutica desses medicamentos, de longe, são vacinas. Então, ao longo dos últimos 21 anos, a gente tem registrado no CIASG 231 bilhões em compras de medicamentos, sendo que 41 bilhões são de compras de vacinas. Logo a seguir vem antineoplásicos, né, medicamentos para câncer, antivirais, frações do sangue ou plasma também são importantes, enfim. Antirretrovirais também são medicamentos relevantes. Só para vocês terem uma ideia do que é esse quadro de principais medicamentos que a gente compra. Isso olhando para esses últimos 20 anos, é óbvio que tem algumas variações ao longo do caminho, tá? De qualquer maneira, tem um ponto importante aqui, que o valor das compras ele é bastante concentrado. Então, embora o governo federal compre 1.000 itens todos os anos, aproximadamente, os 20 principais medicamentos adquiridos pelo governo federal, eles respondem por algo em torno de 60% a 70% do valor das compras. Esse gráfico mostra aí o valor total e o percentual de compras desses 20 principais medicamentos, tá? A gente vê que essa tendência é um pouco declinante até 2020, mas continua representando cerca de 60% ou 70% do total das compras do governo federal em 20 medicamentos em particular, o que mostra que esses 20 medicamentos, muito provavelmente, são muito importantes do ponto de vista de gasto público e que a gente deveria olhá-los com alguma lupa, tá? Quais são esses medicamentos? Então, primeiro medicamento ou substância que aparece em todos os anos é o fator 8, que é um medicamento usado para hemofilia, um coagulante, né? Fator 8 e, mais recentemente, é fator 8 recombinante, tá? Então, ao longo dos últimos 20 anos, foram 13 bilhões, 14 bilhões de gastos só com essa substância. Depois vem alguns anticorpos monoclonais, eles aparecem bastante aí, adalimumab, trastuzumab, que são medicamentos mais recentes, com alto valor agregado e que consomem uma parte significativa da cesta de gasto do governo federal. Insulina também é muito importante. Aqui eu grifei em amarelo porque aparece medicamento homeopático, por exemplo. O que é isso? Isso aparece principalmente no período 2000 a 2005, e a nossa hipótese é que isso é erro de registro na base do CIASG, tá? Que os medicamentos não eram bem registrados na base do CIASG no início, e aí se colocava qualquer classificação para medicamentos e caía tudo numa classificação de medicamento homeopático, que para de aparecer na base, ou aparece muito pouco, a partir de 2005. Então, algumas análises que a gente vai fazer lá na frente sobre preços, a gente tira esses medicamentos, tira esse período do tempo, justamente porque a gente acha que tem muito erro de registro ali nesse período inicial,
tá? Mas, como a ideia do artigo é mostrar o que a gente tem de informação também, a gente achou que era conveniente deixar, até para deixar esse sinal de alerta que tem problemas de registro aí no início. Esse gráfico está mais legal do que... É a mesma informação que está na tabela, tá? Aqui cada um desses 20 principais medicamentos, segundo a intensidade de compra. Então, quando a intensidade de compra relativa à compra do governo federal dos outros medicamentos. Então, quando está mais escura a cor, é que o governo compra muito desse medicamento naquele ano, e a cor mais clara, o governo ou não compra quando é branco, ou compra pouco quando está amarelinho, tá? Então, é um indicador de intensidade de compra. Então, a gente vê que adalimumab, trastuzumab, eles começam a aparecer aqui depois de 2005, na base, os anticorpos monoclonais, né? Alguns deles aparecem mais fortemente só no final da série, e vocês podem ver que no final da série eles vão ficando, o adalimumab vai ficando ganhando muita relevância aqui no final da série, com exceção de um ano aqui, que é 2019. E a gente vê como é que se comporta a compra de vários desses medicamentos aqui. Dolutegravir aqui também é um erro de registro, que na base aparece dolutegravir lá no início da base, mas ele começa de verdade a aparecer fortemente a partir de 2015. Mas aqui dá para a gente ter uma ideia de quais são esses 20 principais medicamentos e qual que é a intensidade de compra de cada um deles, tá? Qual que é a participação de biológicos nas compras públicas? De modo geral, assim, os biológicos estão crescendo na indústria farmacêutica, de modo geral, e estão crescendo nas compras públicas no mundo todo, e no Brasil não é diferente. Então, no início da série, lá, 2005, 2006, os biológicos significavam 10%, 20% das compras, né? Passaram para algo entre 30% e 40% das compras públicas, e eles são a maior parte das compras judicializadas, tá? A gente pegou a base do CIASG e também identificou quais são as compras que foram feitas por meio de alguma ação judicial, e a gente viu que os biológicos são a maior parte dessas ações judiciais. Aqui é quem são os principais compradores, eu vou passar mais rápido, obviamente é o DELOG aqui, o DELOG é quem faz a compra para o Ministério da Saúde para atender o SUS, é o Departamento de Logística do Ministério da Saúde, é o principal comprador do governo federal, e logo a seguir vem a Fiocruz, tanto Biomanguinhos quanto Farmanguinhos, como os 3 principais compradores do governo federal. Aí tem algumas variações interessantes aqui que eu não vou me deter, do tipo a concentração dos hospitais federais na IBSER, então aparece a IBSER, soma em compras de alguns hospitais federais, etc. Aqui um pouco a gente está corroborando o que a literatura já mostra para as compras de medicamentos no Brasil, né, que é o peso da judicialização, que é crescente. Então, em alguns anos, cerca de 10% das compras federais de medicamentos são feitas por meio de algum tipo de ação judicial. Quais são os principais medicamentos judicializados ao longo desse período todo? Então, o eculizumab, são principalmente biológicos aqui nessa lista, né? O engraçado é que vacina apareceu como um medicamento judicializado, nunca foi no Brasil. Todo esse valor de compra de vacina judicializado aqui, de 1 bilhão, são ações judiciais para obrigar o governo a comprar a vacina da Covid, que vocês lembram que foi difícil o governo resolver comprar, e muita organização entrou com ação judicial para obrigar o governo a comprar, por isso que aparece vacina como um medicamento importante nessa lista dos principais compras judicializadas, porque nunca teve judicialização para compra de vacina no Brasil, exceto no período da pandemia. E aí, por fim, eu já estou terminando, eu não sei se eu estou muito acima do meu tempo aqui, vou só mostrar algumas coisas que a gente fez com modelos de regressão e tal, só para a gente ter uma ideia do segundo passo aí, da segunda parte do trabalho, que primeiro, tem uma relação, obviamente, muito grande entre escala de compra e preço. Então, o volume das compras, ele é um forte determinante, um forte sinalizador do preço que você vai pagar. Então, não é por acaso que o governo federal começou a centralizar parte significativa das compras do SUS, porque ao centralizar e ao comprar em quantidades maiores, você consegue preços menores, que é o que a gente vê nesse modelo aqui, que de fato tem uma relação muito negativa, né, entre volume de compra e preço. Quanto mais você compra, menor o preço que você está pagando.
E a gente fez alguns efeitos de compradores sobre preço, alguns outros efeitos específicos sobre preço, com base aí em procedimentos de matching e bootstrapping, porque como é muito difícil conseguir você estimar com modelo econométrico, isso vai gerar muito viés, etc. Afinal, estamos falando de um modelo de estimação de preço, né? A gente está fazendo matchings entre o mesmo medicamento. Pegamos um medicamento na base do CIASG, estamos comparando com outra compra muito parecida, no mesmo volume, daquele mesmo medicamento, naquele mesmo ano, para ver se DELOG paga mais caro ou mais barato, por exemplo. O que a gente identificou aqui? Que o DELOG, que é o departamento que compra para o SUS dentro do Ministério da Saúde, ele, de modo geral, ele paga um pouquinho mais pelo preço, mas ele paga muito menos pelo preço quando é feito via pregão. Essa diferença aqui ela é não significativa do primeiro. E aí, quando a gente abre em pregão ou dispensa em exigibilidade de licitação, o que a gente vê? Que o DELOG, quando compra via pregão, ele paga muito mais barato do que outros compradores do governo federal, mas quando ele compra por dispensa de licitação, tem um sobrepreço de 10% em relação ao DELOG o DELOG via pregão, né? E a gente identificou também o efeito da ação judicial sobre preço, descontado o efeito do volume, porque a ação judicial, a gente paga muito mais caro na ação judicial, nos medicamentos que são objetos de ação judicial, mas muito disso é em virtude de comprar em pequenas quantidades, então é isso que a gente quis limpar. Ainda assim, só o fato de ser ação judicial, independentemente controlada a quantidade, você tem um sobrepreço aí de 0,8% aproximadamente, tá? Eu acho que é isso que eu tinha para apresentar nisso. Eu acho que eu levei tempo demais aqui, eu não conseguia ver vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fernanda. Esses dados aí, no final, são super interessantes, porque são novidades para nós, né? Eu acho muito bom. Agora, assim, investigações que eu faria, né, adicionais. Primeiro, preço das vacinas e importância, relevância das vacinas, que não é só em relação ao período da Covid. Na verdade, já vem desde 2005 crescendo nos gastos, pelos próprios dados que você mostra, tá? E é uma questão que a gente está apontando, que o PNI até 2005, ele praticamente conseguia suprir todas as necessidades de vacinas pela produção nacional. E, a partir daí, por duas razões. Primeiro, porque eu acho que tem uma desorganização do próprio PNI, né? E depois também porque algumas doenças mais novas também não tinham vacinas. Então, nós fomos perdendo a nossa capacidade produtiva de vacinas e a capacidade de atender ao Programa Nacional de Vacinas, que é um programa super bem sucedido e que tinha quase 100% do atendimento das vacinas. Então, isso é uma coisa que eu te indicaria para você investigar, porque não é só no ano de 2020, 2021 que tem essa elevação, né? As vacinas já vêm crescendo nas compras públicas, né? Então, esse que é o meu ponto aí. O resto, nós temos um trabalho lá no Instituto de Economia que corrobora perfeitamente essa concentração das compras públicas. A gente pegou 30 princípios ativos dos gastos de DELOG, que representam 68% do gasto entre 2017 e 2021. Então, corroborando o dado que você também trabalha, a gente fez algumas investigações, mas são muito complexas para a gente tratar aqui agora. Em breve estará disponível esse relatório, também é um trabalho do Ministério da Saúde. Júlia é a coordenadora. Tá? Então, isso é uma coisa. E a outra questão é a questão dessa que eu acho que também seria uma recomendação, né, de política, que a gente tinha que se, vamos dizer assim, encastelar melhor nas decisões judiciais, no sentido da gente não permitir que a judicialização fosse acima das decisões administrativas. Como é que é a história? Se tem uma política pública que é obrigatório fornecer aquele medicamento e a política pública não está fornecendo, ok, você vai ganhar pela judicialização. Agora, se é um medicamento que não está
ainda incorporado no SUS. Não pode, não pode. Já tem várias recomendações nesse sentido, mas isso ainda não é uma regra. Então, sempre escapa. Então, acho que merece aí uma recomendação para o Ministério da Saúde, no sentido de ele trabalhar melhor os vários, como é que a gente chama? Os tribunais especializados nas coisas de judicialização dos medicamentos e tratamentos também. Em tratamentos também tem muita judicialização. Agora, os tratamentos de fertilização artificial, né, são cada vez mais crescentes. Inclusive com importação de óvulos da Espanha, para vocês ficarem bem assustados. Então, vou passar a palavra para o Túlio, né, ver a apresentação dele. Eu acho que eu consigo... O mouse, ele é wireless, não é? Sim. Eu acho que eu consigo daqui. Dá para eu ver? Não, tá tranquilo. Tá comigo. Não, tá ótimo. Dá para eu ver, sim. Mas deixa ele colocar... Não, peraí que eu vou colocar. Tá. Então, eu gostaria de iniciar desejando bom dia a todas e todos que estão aqui presentes na manhã de hoje. É um prazer estar nessa mesa aqui na ABIN, né, no EMEI. Eu gostaria já de agradecer a ABIN por essa oportunidade, agradecer ao pessoal da FACE, da Federal aqui do Goiás, pela infraestrutura, por todo o suporte de acolhida desse evento. Gostaria também de agradecer as minhas colegas do IPEA, a Fernanda Denelli e Graziela Zuccolotto, pelo convite para compor essa mesa. Vocês devem imaginar que tem vários outros trabalhos interessantes e elas me convidaram para compor, então fiquei bastante feliz de estar aqui na manhã de hoje. O trabalho que eu vou apresentar para vocês é um tema que é muito caro para mim, um tema que eu gosto bastante, sobre transferência de tecnologia, inclusive me faz recordar alguns temas que foram abordados na minha tese de doutorado sobre transferência de tecnologia. E por que a gente está tratando desse tema no âmbito do projeto das PDPs? Porque justamente um dos objetivos das PDPs é a transferência de tecnologia, de conhecimento, de empresa para os laboratórios públicos. Isso parece, à medida que a gente vai estudando outras experiências internacionais, uma grande jabuticaba, né? Porque geralmente quando a gente estuda transferência de tecnologia é justamente o oposto, de laboratório público, de universidades para empresas, né? E aí a gente teve a oportunidade nessa missão internacional que a Graziela comentou, que a gente visitou o OMS, visitou o OCDE, a gente visitou também o Instituto Pasteur, lá em Paris. E a ideia é meio que entender como está estruturado o NIT do Instituto Pasteur, né? O núcleo de inovação de transferência de tecnologia do Instituto. Então, eu não vou me estender muito, vai ser uma apresentação muito rápida, eu vou trazer alguns dados para vocês, né? Pode voltar, João, por favor? Apertei muito rápido. Então, só para mostrar uma motivação, né, além dessa inicial, né, olhando o processo de transferência de tecnologia por conta do projeto das PDPs, uma motivação inicial é que a França ela segue toda a legislação norte-americana, né, que todos nós já conhecemos, que vai acabar gerando a lei da inovação, o marco legal da inovação, que estimula a transferência de tecnologia de institutos públicos para empresas. Então, eles têm ali uma lei que cria os NITs, eles têm uma lei que criam a possibilidade de pesquisadores e professores criarem startups, então também cria-se as aceleradoras dentro dessas instituições públicas, né? E uma outra motivação é que quando a gente olha os dados agregados do Instituto Pasteur, a gente percebe que eles têm um valor, uma receita extremamente alta de transferência de tecnologia, né? Então, a ideia era meio que olhar... Opa, foi. Não foi. Passa, tá bom? Passo demais. Volta, por favor. João, eu vou pedir para você passar. Então, as duas perguntas que foram feitas, né, como que se estrutura esse escritório de transferência de tecnologia do Instituto Pasteur e o que dizem esses dados? Pode passar, por favor, João. A fonte de dados, né? Parece que são perguntas simples de serem feitas, mas os dados eles não são disponíveis, eles não estão organizados, né? Então, o trabalho inicial foi identificar esses dados todos. Então, eles têm relatórios onde eles disponibilizam anualmente informações. Então, são 2 relatórios importantes, né? O primeiro deles é o relatório de gestão da instituição e a gente também tem o relatório que eles chamam de COMPT, que é justamente as contas públicas do próprio instituto.
Tem um outro relatório que foi usado para motivação e interpretação da própria estratégia do Instituto, que é o Plano Estratégico de 2019 e 2023, e a gente complementou as informações que são apresentadas a partir do Cortelli Deals, porque eles dizem que tem tantos contratos com empresas, mas eles não falam quais são as empresas, eles não falam os valores dos contratos, eles não falam os países com quem eles estão tendo relações. E aí, indiretamente, na Cortelli Deals, a gente sabe que também tem eficiências à base de dados, mas a gente consegue inferir alguma coisa. Né? Pode passar, por gentileza. Então, só para lembrar, quem não conhece, o Instituto Pasteur é uma fundação privada que foi fundada pelo próprio Louis Pasteur, né, em 1887. Ele tem 3.000 funcionários localizados na cidade de Paris. Eles têm uma rede que eles chamam de Pasteur Network, conectando vários institutos no mundo todo. Né? Então, as relações internacionais do Instituto é gigante. Né? Só em Paris, esses 3.000 funcionários têm mais de 70 nacionalidades distintas, né? O que é bastante importante para a geração de novos conhecimentos, novos olhares que são aportados, né, em cima de um objeto de pesquisa. Pode passar, por gentileza. Aqui é só para mostrar para vocês que existe Instituto Pasteur conectado no mundo inteiro, em todos os continentes. Por gentileza, João. E aqui eu quero só mostrar que, recentemente, Macron esteve no Brasil, né, eles inauguraram o Instituto Pasteur de São Paulo. Né? Então, assim, não confundir com o Instituto Pasteur do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo cria um Instituto Pasteur também no início do século, que está voltado a pesquisas na área de raiva animal. Somente isso, né? E é financiado pelo Estado de São Paulo. Então, a gente tem agora o Instituto Pasteur e o Instituto Pasteur de São Paulo. Então, cuidado para não confundir os nomes. Né? Então, aqui esse teve a grande mídia falou bastante, porque o próprio Macron estava presente nessa inauguração. Né? Ele está vinculado também à USP, de certa forma. Tá? Então, foram negociações que se iniciaram já há alguns anos. A gente conseguiu identificar esses contratos, porque a Fiocruz também teve um contrato com o Instituto Pasteur. Pode passar, por gentileza. E eles inauguraram uma nova planta em Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, né, junto com a Fiocruz. Então, a gente vai ter agora 2 centros de pesquisas do Instituto Pasteur vinculado ao Pasteur Network. Também recente. Esse teve menos repercussão na mídia tradicional, mas na mídia local a gente consegue identificar algumas reportagens falando sobre o Instituto Pasteur em Eusébio. E é só para mostrar também mais uma motivação, o crescimento do orçamento anual do Instituto Pasteur. Tá? Eu não vou ficar mostrando os dados, a gente também deflacionou a série, porque também existe inflação em euro, né? Enfim, a gente mostra isso. Pode passar, por gentileza, João? E aí eu quero apresentar para vocês o NIT deles, que eles chamam de DARI, né? Que é o Direction des Applications de la Recherche et de la Relation Industrielle. E o que é interessante, né, nas conversas que a gente teve com a diretoria do DARI, é que eles estão preocupados com todas as etapas, desde a descoberta de uma potencial molécula que vai ter um potencial impacto até as negociações de transferência de tecnologia para o setor privado. Né? Então, eles têm núcleos diferentes dentro desse NIT. Então, não é um NIT que faz tudo. Né? Não são 2 pessoas que estão correndo atrás de tudo dentro dos NITs. Né? Então, eles têm uma estrutura... A lá brasileira. Eles têm uma estrutura muito grande. Pode passar, por gentileza, João? Eu só quero mostrar para vocês aqui. Então, cada um seriam coordenações dentro desse NIT. Né? Ali tem os nomes de cada um e tem todas as etapas, desde a descoberta científica até a exploração. Né? Então, eu achei bastante interessante isso. Pode passar, por gentileza. E aí eu quero mostrar alguns números sobre transferência de tecnologia. Então, eu vou apresentar basicamente dados relacionados às receitas dos acordos e contratos de P&D, o que eles chamam nos relatórios de contrat de recherche et développement avec l'industrie. Né? Então, é importante porque tem também uma mudança de nomenclatura no meio dos relatórios. Né? Então, teve essa dificuldade de tentar organizar os dados. E depois sobre propriedade intelectual, então número de depósitos e receitas de royalties. Pode passar, por gentileza. Então aqui a gente começa primeiro com receita proveniente de contratos de P&D exclusivamente com indústria. Eles têm contratos de P&D também com outros institutos de pesquisa e com universidades. Né? Eles ganham editais públicos da Comunidade Europeia e também da República Francesa. Então, assim, o objetivo aqui era só olhar a cooperação com a indústria.
tá? Então, a gente vê um crescimento ao longo do tempo. Eu coloquei tanto valores reais quanto valores nominais, mas, enfim, pode passar por gentileza. Aqui vai ser um pouquinho difícil de ver, mas a ideia, olhando agora a partir do Cortellis Deals, porque essas informações eles não disponibilizam nos relatórios. Então, no Cortellis Deals, a gente consegue ver com quem o Instituto Pasteur está cooperando, né? E eu selecionei aqui os principais países, né? Então, tem muita cooperação dentro da própria França, mas também tem cooperação em outros lugares, como os Estados Unidos, que está ali destacando, né? Pode passar por gentileza, João. Aqui eu tenho os depósitos de patentes com trâmite prioritário e declaração de invenção do Instituto Pasteur. Então, a gente também vê ali depósitos anuais bastante elevados, né? E as declarações de invenção anualmente. Então, seriam depósitos prioritários, né? Então, tem os depósitos, mas também tem os depósitos prioritários, né? Eles têm uma taxa bastante constante no tempo e bastante elevada, né? Pode passar, por gentileza. Aqui a gente consegue ver a receita proveniente dos royalties e o percentual em relação a todas as receitas do Instituto Pasteur. É importante ressaltar que o Instituto Pasteur ele tem praticamente 1/3 das suas fontes de receita vem de filantropia, de doação direta. O povo francês doa recursos para o Instituto Pasteur, entendendo a importância do Instituto Pasteur, né? Então, eles têm propagandas públicas do Instituto e tem lá um 0800 para quem quiser doar, ligar e fazer doações. E a população francesa faz, né? Eles falaram isso com bastante orgulho, né, das doações filantrópicas do povo francês. Enfim, era só para mostrar aí a receita de royalty. Pode andar, por gentileza. E aí eu levanto algumas questões interessantes, né? Então, assim, nesse período de 2022, que é o último dado que eu apresento no relatório, né, que as receitas provenientes de royalties do Instituto Pasteur somam 24,2 milhões de euros, o que daria mais ou menos 133 milhões de reais. Em termos de comparação, eu pego o NIT de duas universidades que têm um NIT melhor estruturados no Brasil, né, da UFRJ e da Unicamp. O UFRJ com 1,02 milhão de reais e da Unicamp com 1,9 milhão de reais, né? Da Fiocruz, que seria uma instituição interessante para poder comparar, não tem dados centralizados sobre os NITs, porque os NITs eles também não existe uma unidade dentro da Fiocruz que é o NIT. Tem vários NITs espalhados pela Fiocruz, né? Cada departamento lá tem um núcleo de transferência de tecnologia. É a pergunta que a gente faz aqui, né, para o debate: é possível a gente imitar o modelo do Instituto Pasteur, né? A gente tem uma legislação que é muito parecida também, que permite, que estimula, né, a transferência de tecnologia. A gente sabe que tem questões organizacionais que importam, questões institucionais que importam, né? E aí, o que é interessante a gente ver é que existe estímulos, né, que as universidades transfiram os seus conhecimentos, existe estímulo para cada vez mais a universidade seja empreendedora, e essa é uma pergunta que a gente faz, né? Dada a inserção periférica do Brasil e dentro da periferia, inserção periféricas de algumas regiões dentro do Brasil, a gente espera que todas as universidades, todos os NITs, todos os institutos de pesquisa consigam ter um desempenho como esse, uma cooperação com a indústria como esse, né? Tem uma pesquisa, uma auditoria que foi feita recentemente pela CGU, né, que avalia os 69 NITs das 69 universidades federais no Brasil, né? Esses resultados foram publicados recentemente. Márcia, Rapini, Emerson e eu, a gente está se debruçando em cima desses dados para tentar entender as capacidades dinâmicas desses NITs, né? Enfim, só para dizer que talvez a gente não deva se espelhar nesse modelo, né? Mesmo porque, se a gente para entender, né, o Instituto Pasteur, ele não tem planta produtiva, diferentemente da Fiocruz ou do Instituto Butantan, que além de fazer pesquisa, produz medicamentos. Eles não produzem medicamentos. Eles fazem a pesquisa básica, e aí eles conseguem, né, com a ajuda de empresas, fazer um scale-up, né? Eles não têm plantas de grande produção.
E aí eu finalizo, eu deixo essa pergunta, né, para a gente refletir se é possível imitar o Instituto Pasteur. Obrigado aí. Está disponível. Só para dizer que o texto tem mais detalhes, mais informações, ele está disponível. Se alguém quiser pegar o QR Code, ele está no site do CTS-IPEA, que a gente nem falou que é o CTS, eu acho, Grazi, Centro de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Ele está vinculado à Diretoria de Estudos de Inovação e Estudos Setoriais do IPEA. Eu acho que ele é muito famoso já, entendeu? Boa. Não, e não só o do Túlio, mas também o da Fernanda e o da Grazi, todos estão disponíveis nesse site, tá? Para o público. Bom, Túlio, eu gostei muito quando você começou a sua apresentação, que você disse que estava estranhando uma coisa, que no Brasil as PDPs são transferências do privado para o público. Sim. E na França é do público para o privado. Não, ele estava estudando o caso da França, né? Então, isso eu achei muito interessante. E nós temos um artigo publicado num livro da Fiocruz, que nós fizemos para o Centro de Inovação já há muitos anos atrás, quando o Carvalhais era o presidente, o Búcio Carvalhais, e nós também discutimos essa questão, que, na verdade, os laboratórios públicos brasileiros, eles foram criados para produzir, e não para fazer transferência de tecnologia. Diferente, por exemplo, de um quase público, né, que é o CENPES, né, ou eu não sei como é que é o nome, mas o laboratório da área de energia, etc., em vários setores, né, ou a Embrapina, o setor agrícola, esses foram criados justamente para fazer a transferência de tecnologia ou as parcerias necessárias entre a indústria e as universidades. E no setor farmacêutico isso não existia, né? Porque tem essa tradição dos laboratórios públicos serem chamados, na época, a contribuir para a produção de medicamentos essenciais, de baixíssima conteúdo tecnológico, né? Mas para resolver o problema de saúde sanitária do país, né? Então, lá a gente defendia a criação de um modelo, indo contra a tua ideia. Será que devemos... Acho que devemos fazer algum esforço, sim, de ter um laboratório potente de transferência de tecnologia no setor, porque eu vejo o seguinte, olha, complementando a questão do PNI, das vacinas, né? O que acontece com os laboratórios públicos? Os laboratórios públicos não têm dinheiro para investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, eles têm que concorrer com editais públicos, tá? Como nós na universidade, para fazer pesquisa. E isso, os montantes, os grants oferecidos para pesquisa na área biotecnológica ou farmacêutica são muito pequenos. Hoje de manhã estava falando com a Tati, ela falou lá, o Rio Grande do Sul deu muito para digitalização e nada para farmacêutica, mas quem é que gasta mais normalmente? A farmacêutica. Então, isso aí no Brasil é assim. Então, coitado do laboratório público, ele vai perdendo a sua capacidade produtiva ao longo do tempo. E, na época da pandemia, o que aconteceu? O Ministério da Ciência e Tecnologia teve uma luz e deu um grant para 15 laboratórios de universidades para desenvolverem o conceito da vacina até o conceito de produto, né? Mas não tem agora quem faça o scale-up dessas vacinas. Então, está faltando esse laboratório público, tá certo? Que faça, não obrigatoriamente ele faça, mas ele faça a ponte, a parceria com as empresas privadas, para que isso saia, né? Para a pesquisa translacional da universidade aconteça. Que na área de farmacêutica é muito mais distante entre o que se faz na universidade e o que se faz na indústria. A distância é muito grande. Então, esse período, né, de translacional, ele precisa de instituições híbridas. E também achei legal se falar da comparação, né? Nós também temos alguns artigos, eu e a Júlia, sobre os NITs brasileiros, né? E principalmente na área farmacêutica. A tese da Júlia, inclusive, analisa bem isso, né? A tese de doutorado dela, e tem um livrinho sobre isso. E está muito claro ali que os NITs brasileiros, eles não têm condições também
eles não têm orçamento, eles não têm pessoal, eles dependem de pessoal de bolsa, de iniciação científica, ou pós-doc, algumas pessoas, né? Então, ele também não vinga. Então, eu achei legal esse estudo, por esse ponto. Remete a uma, como é que a gente poderia dizer, a uma falha de concepção da política pública, né? Dentro, ou capacidade de estatais brasileiras na área farmacêutica de fazer essa pesquisa transnacional acontecer. Tá? Obrigada, então. Abrir ao público, né? Pode. Então, perguntas? Eles vão anotando, eu vou botar 3, né? 3, aí eles anotam, respondem. Não esqueçam, o João Emílio quer dar uma palavrinha primeiro, tá? Desculpa. Não precisa ser primeiro, mas só fazer alguns comentários aqui, Lia, obrigado, parabéns, Fernanda, Graziela, Túlio, pelas apresentações. Eu queria enfatizar a importância dessa discussão de precificação. Tá? Acho que a questão de preço ela é importantíssima. Né? O artigo, eu li o artigo inteiro, ele trata dessa necessidade de equilibrar o acesso, né, o preço necessário para o acesso, com um preço que estimule a inovação. E acaba sendo um elemento central para a política industrial como um todo, quando a gente pensa nos instrumentos pelo lado da demanda. E está presente nas políticas de vários outros países. A gente estudou recentemente, avaliou as políticas da China e da Índia, que são países que construíram setores farmacêuticos gigantescos, e essa dificuldade de você equilibrar e definir corretamente a precificação é uma questão central lá também. Acho que tem uma coisa importante, que é considerar os diferentes, eu vou chamar de segmentos aqui, né? Então, uma coisa é a precificação de genérico e similar, outra é de novas moléculas, a discussão de biológico e biosimilar é diferente, porque o biosimilar ele tem características de custo de desenvolvimento que, às vezes, a gente tenta, e eu não estou falando vocês, obviamente, mas a gente ouve a tentativa de comparar uma política de precificação de genérico de síntese com a precificação de biosimilar, eles são realidades completamente distintas. Então, tem questões que a gente olha para a agenda precificação, mas quando você mergulha nos pontos específicos, cada uma tem a sua realidade e a sua dificuldade específica para pensar nesse equilíbrio entre estímulo, ou a inovação, ou a ampliação de produção, para atendimento ao mercado, quando a gente fala de medicamentos já existentes. E aí eu acho que o ponto que a Lia trouxe sobre proteção de dados é uma questão importante nesse processo de lançamento de genéricos e similares e dos custos envolvidos, se você tem, dependendo de como você trata a questão de proteção de dados. E uma dúvida em relação à questão da OMS, do manual e do seu artigo, Graziela, eu acho que alguns dos pontos que estão lá, algumas coisas, eu estou mais concordando com você do que com a Lia, eu acho que tem uma série de instrumentos que estão vigentes no Brasil. Ela traz questões de aplicações imperfeitas desses instrumentos, eu acho que isso é uma coisa importante, mas eu acho que tem um ou outro elemento ali que tem uma cara mais de preocupação da OMS com modelos de outros países, que tem modelos de reembolso e copagamento, que não é a realidade brasileira, e que quando você tem compra centralizada no Brasil, ou tem os diversos instrumentos do SUS, eles se tornam menos relevantes, né? Não é que não sejam importantes, são importantes, mas num sistema de reembolso e copagamento, eles são mais determinantes para o resultado final, tá? Enfim, só esses comentários aqui, de novo, parabéns e obrigado pela apresentação, pelo compartilhamento dos estudos. Estou curioso para ver o livro com as informações que você sonegou da gente aqui hoje, Graziela. Gostaríamos de convidar, por gentileza, quem quiser fazer perguntas, para se sentar aqui na primeira fileira,
a fim de que os convidados remotos também possam vê-los e ouvi-los bem. Vou virar o computador. Bernardo. Bom dia a todos e todas. Queria primeiro cumprimentar todos na mesa e online também. Eu tenho uma pergunta que acho que vai ser interessante ser discutida, embora não tenha talvez tanto a ver com o que foi discutido aqui hoje. Tem há pouco a ver que eu conversei com a Lia na segunda-feira no quartel. O governo sinalizou a recriação das PDPs agora, talvez seja a grande política de desenvolvimento industrial do setor farmacêutico novamente. E agora a gente está vendo esse movimento, e acho que vocês falaram um pouco disso, de avaliação do que foi feito nas PDPs anteriores. E o TCU ano passado sinalizou que não era para ter os PDPs. Esse ano já o Ministério da Saúde já abriu consulta pública, que está sendo discutida agora. Eu queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma sinalização, pelo que vocês fizeram de avaliação das PDPs antigas, em relação ao que deve ser feito nessa nova rodada. Isso é uma pergunta. Em outro comentário, eu estava até comentando com o Túlio ontem, a gente fez uma pesquisa que já foi submetida por um artigo, que ficou bem interessante. A gente avaliou todas as referências citadas em documentos de protocolos clínicos de diretriz terapêutica da Conitec, para ver se a Conitec usava conhecimento nacional para fazer os protocolos que acabam sendo, na prática, política pública de saúde na ponta. Né? E a gente viu que a contribuição da ciência brasileira para a produção dos protocolos é muito pequena. Claro que a gente quer que a Conitec realmente use a melhor evidência científica possível, e se ela é feita fora do Brasil, que seja. Mas a pergunta que a gente ficou muito inquietado é essa de por que não pode ser ciência brasileira a responsável por guiar os protocolos que são usados no SUS. Né? Fazer pela ordem aqui, mais de duas perguntas. Tati, vem para frente, por favor, desculpa. E depois vamos fazer pela ordem, né? Primeiro você, depois ou vocês preferem cada um escolher? Pois, bom dia, então. Eles deu a oportunidade para ir um pouco à frente, um pouco para lá, na própria questão da avaliação das PDPs, né? Uma discussão que vem e há vários trabalhos. Eu acho que o Túlio colocou umas pitadas aí, né? Que juntam com outras questões e outras críticas, né? Do alcance da política, tá? E o Túlio, né, traz essa questão da dificuldade dessa transferência, né, e a Lia complementou muito bem, que é a capacidade de produção propriamente. Tá? Então, a crítica que vem aparecendo é a capacidade, então, de a gente avançar em termos de inovação. Tá? O que eu queria que vocês explorassem, talvez, um pouco mais, né? A meta da política, ela seria, vamos dizer assim, a lógica, ela sustenta, ela é capaz, né, de chegar nesse objetivo de avançarmos em termos de capacitação tecnológica e oferta, né, de produtos mais tecnológicos, ou por esse desenho, embora se tenha essa meta, é muito difícil da gente alcançar. Obrigada. Se a PDP alcança a meta de aumento da capacitação tecnológica. Ou não, se fica só no mais do mesmo. Bom dia a todos. Bom dia. José Ricardo, da Federal do CG. Veja, algumas, primeiro, para analisar o e-mail, pela junção na mesa, que eu acho que é muito pertinente, questões muito instigantes. Eu vou menos aqui na parte de desenvolvimento tecnológico. E uma coisa que me chamou a atenção, por mera curiosidade, o Daniel estava falando da desorganização em relação à centralização de compras. E a gente ouve muito, né, tirando os desvios em relação à forma como é tocado o orçamento hoje, muito por emendas, mas existe um esforço grande, principalmente lá no Nordeste, e propalado em relação ao consórcio, inclusive para aquisição centralizada.
E, para mim, vai a curiosidade, isso é efetivo? Como é que vocês enxergam isso? Se isso pode ajudar ou mais atrapalhar? Ou seja, abordar um pouco essa questão. Obrigado. Bom, então vou passar agora 3 perguntas. Fernanda, você pode começar a responder? Sim? Posso sim. Posso sim. Primeiro, queria te agradecer, Lia, os teus comentários também, que, enfim, foi ótimo a gente saber que você ia estar na mesa aqui justamente para te ouvir um pouco. A gente tem que conversar mais, inclusive, sobre os nossos resultados, para a gente poder colher as suas impressões, suas sugestões. E queria agradecer aos comentários de todos e às perguntas. Tá? Eu vou tentar falar em linhas gerais, aí, ver se eu consigo responder as perguntas que foram colocadas. Quanto a recomendações da PDP, enfim, acesso, quais são os objetivos, se está conseguindo ou não fazer os objetivos, assim. A gente está desde 2022 nesse projeto, e a primeira pergunta que foi feita é quais seriam as recomendações. A gente está assim, a gente tem algumas, mas é a pergunta do projeto de 3 anos, tá, pessoal? Então, eu acho que a gente não vai conseguir sintetizar isso aqui. Não é trivial, acho que a gente tem coisa, sim, a melhorar na PDP. Uma das coisas que remete à segunda pergunta, eu acho que a gente tem muitos objetivos, né? Tem o objetivo é desenvolver tecnologicamente a indústria, garantir o acesso, reduzir a vulnerabilidade externa. E aí, uma das coisas que me chama a atenção, como a gente no IPEA, quando avalia política pública, quando uma política tem muitos objetivos, você tem dificuldade em alcançá-los, porque geralmente os instrumentos, inclusive, são diferentes. Se você tem um objetivo muito focado, você vai usar um determinado tipo de instrumento. Quando você tem muitos objetivos para um instrumento apenas, que é a compra pública, geralmente fica mais difícil você conseguir alcançá-los todos, né? Então, acho que a gente tem que também priorizar o que a gente gostaria de alcançar com as PDPs e em que medida esses objetivos podem ser complementares. Também tem uma discussão, olha, garantir o desenvolvimento da indústria no longo prazo vai ser garantir acesso. Esse é um trabalho que a gente está querendo, que está fazendo, mas, assim, a gente ainda tem muito chão pela frente, eu acho, para conseguir aprofundar nesse debate. Então, acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer para conseguir entender exatamente quais foram os efeitos que as PDPs estão tendo e tal. Uma das coisas que, aparentemente, são um efeito positivo das PDPs é que elas estimulam, de alguma maneira, a concorrência doméstica. Ao criar uma possibilidade que o laboratório público produza aquele medicamento ou que uma outra empresa nacional produza um medicamento, você está criando novos fornecedores para aquele mesmo medicamento, criando concorrência. E a literatura internacional toda, inclusive alguns dos estudos que a gente está fazendo, mostram que quanto mais concorrência, menor o preço. Esse tanto quando você olha a concorrência para o número de fornecedores, quanto queda de patente, quando cai uma patente, o preço do medicamento reduz, quando você começa a ter produção de medicamentos, de genéricos, o preço cai. Então, o fato de você conseguir usar a política para criar concorrência, você vai ter um impacto importante na redução de preço. Você pode ter um impacto importante na redução de preço. Mas tudo isso ainda é um longo caminho pela frente, eu acho, para a gente conseguir aprimorar e aprofundar essas análises. É isso, pode. Então. Obrigada. Quero agradecer pelas perguntas. Vou pegar os pontos, acho que só que a Fernanda não abordou ainda, acho que a sua pergunta já respondeu. Bom, Lia, vamos ficar no copo meio cheio, meio vazio. Vamos dizer que a questão dos preços, assim, tem coisas que o Brasil já faz, mas poderia aprimorar. Tá? Vamos dizer. E aí a gente chega num consenso aqui. João, acho que você tocou num ponto super importante da questão dos biológicos e de químicos, não só sobre preço. Realmente, tratar a precificação dos dois como se a gente estivesse falando do mesmo bichinho, né? Maçã com maçã, não é adequado, e a gente tem visto isso não só para a questão de preços. Quando a gente está olhando a discussão de fases da PDP, da duração da PDP, por exemplo, os biológicos pediram 10 anos, os químicos, eles tinham pedido 5 no começo. Tem empresas na casa de biológicos que praticamente surgiram e que estão
vivem muito em torno das PDPs que foram criadas por isso. Então, realmente, a gente até, uma das possibilidades de análise que a gente vai fazer é olhar esses dois mundos, fazer uma comparação entre esses dois mundos, justamente para apontar essas diferenças, não só a questão da precificação, acho que a precificação é uma consequência aí, mas que eles têm procedimentos, complexidades, dificuldades e lógicas diferentes em muitos aspectos. Eu acho que isso vale a pena realmente a gente ter um olhar com bastante cuidado. E na questão de preço também é isso, né? A gente sabe que a CNED tem um teto para alguns tipos de medicamentos, a gente estudou, já tem um estudo que está pronto, com sugestões para fazer alteração disso, que parece que institucionalmente, talvez politicamente não sejam tão triviais, tem sugestão há muitos anos, né, Lia, para essa alteração da CNED, mas isso é um ponto que a gente aborda também em um dos nossos trabalhos. Sobre capacitação tecnológica, como a Fernanda colocou agora, assim, a PDP ela tem aumentado a concorrência, assim, tem aumentado pelo menos o número de produtores aqui. E o que a gente vê, assim, você tem incorporação de medicamentos que já existem no mercado, que são medicamentos muitas vezes complexos, difíceis de serem feitos, você tem anticorpos monoclonais, você tem medicamentos que não são triviais, mas, em geral, a gente está falando de medicamentos que já existem, pelo menos no mercado mundial, ou que estão sendo incorporados no Brasil por empresas brasileiras, ou até que já existem, as empresas brasileiras já produziram, estão sendo incorporadas pelos laboratórios. Então, eu acho que tem outros programas do Ministério da Saúde que mais voltado para a encomenda tecnológica, que aí teria esse foco de dar esse salto na inovação, vamos dizer, uma inovação mais radical. Acho que a PDP, o foco maior é genéricos, essa inovação mais incremental, para aumentar o acesso da população. Acho que a lógica é mais por aí. Capacidade tecnológica, os programas complementares. E dos objetivos, acho que a Fernanda falou bastante já, só complementando uma coisa que a gente vê, a mudança na lista de produtos estratégicos, né? Cada ano foi de um jeito e a gente olha e fala, o que eles queriam aqui? Então, tinha ano que chama de biológico, tinha ano que a gente olha e parece que tem os medicamentos mais caros do governo federal. Essa mudança que reflete não só o excesso de objetivos, mas mudança de objetivo ano a ano, isso também é uma coisa que a gente pode pensar com carinho nas recomendações no futuro. Acho que é isso. Eu vou ser bastante breve, porque tem uma mesa agora às 11 horas, né? E a gente tem que fazer um pit stop. Lia, obrigado pelos comentários positivos do trabalho, fico bastante feliz. Eu acho que eu fui infeliz na minha pergunta final, quando eu falo na questão de imitar. Na verdade, é a imitação no sentido amplo, né? Olhando as universidades, todas as universidades no Brasil deveriam imitar o Instituto Pasteur, né? Agora, existe uma instituição como o Instituto Pasteur no Brasil? Sim, faz todo sentido, concordo com você. Lembrando que o objetivo, né, fundacional do Instituto Pasteur não é produzir o medicamento, é produzir o conhecimento. Né? E aí, olhando para os laboratórios públicos oficiais, é justamente o contrário, é produzir o medicamento. Né? Então, a gente fica nessa armadilha agora, como solucionar. Mas, obrigado pelo comentário. Ana, sobre a capacitação tecnológica, a Fernanda já comentou bastante, mas a gente está justamente nessa etapa do projeto de visita aos laboratórios. O que a gente tem conhecimento é um conhecimento que está disponível na literatura, então é esse, né? Estudos de casos específicos que dizem que sim, aumentam a competência tecnológica de um ou de outro instituto, de um ou de outra empresa que produz, né? Mas a gente ainda não tem um panorama fechado, né, Fernanda? Que a gente está justamente visitando os laboratórios agora. Mas é uma preocupação do nosso projeto. Né? Então, enfim, é isso. Obrigado mais uma vez. A Grazi quer responder a você, Sergipe. Que pulei sobre a centralização de compras, se ajuda ou se atrapalha. Bom, o que a gente tem visto, como os dados da Fernanda mostraram, é que, pelo menos na questão de preços, ela ajuda. Assim, a diferença no valor que o governo paga quando as compras são centralizadas e quando não são é bastante expressivo. Então, no sentido de redução de preços, ajuda bastante. Querem fazer... Alguém quer... O Eduardo está se comichando aí para fazer uma pergunta? Não? Só no intervalo? Segura. Tá bom. E sobre esse negócio das PDPs, o negócio é complicado, gente. Por quê? A gente sabe que o desenho da política
Fernanda colocou muito bem, essa quantidade de objetivos, etc., ele não é adequado. Tá? Só que é o negócio. A gente, politicamente, o Instituto de Economia tem um projeto crítico das PDPs que está guardadinho há 5 anos. Por quê? Porque a gente não queria jogar fora uma política que é considerada bem-sucedida, não é? E num período de transição entre 2 tipos de governos, que ia jogar tudo no lixo. Eu acho que agora o IPEA está mais ou menos no mesmo barco, né? Vamos aprofundar aqui a avaliação, vamos olhar melhor, não sei o quê, porque é complicado, né? Então, por exemplo, uma das críticas que o nosso projeto tem, que são artigos escritos tanto pelo pessoal das associações que pregam acesso aos medicamentos, como também do pessoal da Fiocruz, é essa coisa da definição do produto estratégico. Estratégico é o quê? Né? Estratégico é aquele que tem maior valor na balança de pagamentos, ou estratégico é aquele que cobre a maior cobertura universal no SUS, tá certo? Então, qual é? Aí, puxando a Mariana Mazzucato, nós estamos fazendo estratégico para levar a produção pública com público value ou é só para resolver o problema financeiro? Né? Então, nós também temos um artigo sobre isso, né? Em que ficou claro, identificando pelas classes terapêuticas, né? Esse está publicado, né? Foi da Júlia, que não tem público value considerado. Tá? Então, assim, aquelas classes terapêuticas que têm maior frequência, né, de doenças brasileiras não estão sendo contempladas pelas PDPs. Tá? E eu não estou falando de doenças negligenciadas, não estou falando de doenças que teriam escala para a produção. Tá? Bom, de qualquer jeito... Lia, deixa eu só te falar eu gostei muito desse ponto que você levantou, porque, de fato, isso é uma coisa que aparece muito nas nossas discussões também, e fico muito feliz que você tenha levantado esse ponto também. Estamos super de acordo. Só um ponto, a Lia já apresentou alguns estudos, então, que fazem crítica política, e eu falo que essa é a vantagem de ser uma universidade, uma instituição de Estado como o IPEA, que é isso, a gente está aqui para... São questões delicadas, mas é para a gente, né, fazer... com delicadeza, mas doa quem doer. Deixa eu fazer um comentário final aqui, Lia. Com a desvantagem de não ser nem universidade nem instituição pública, mas para não ficar de fora, eu acho que se vocês tocaram 2 coisas, assim, eu vou chover um pouco no molhado, mas eu acho que são muito importantes. A questão de prioridade é fundamental. Né? E aí, acho que você sintetizou bem quando a gente pensa no que é estratégico. E, nesse momento, né, o detalhamento da Missão Saúde ia sair, acho que final de abril, maio, agora estão dizendo que vai sair em junho, mas essa discussão de estratégia, e mais do que dizer o que é estratégico, mas de ter um conceito para definir isso aí, e você citou, é balanço comercial, é a quantidade de pessoas atendidas e tal, vai ser decisivo para a política, porque ela coloca uma meta aspiracional que vai aumentar a produção de 42 para 70, mas dependendo do que é estratégico, dependendo do que vão ser esses 28, a política é completamente diferente. Né? Ela é diferente em termos de objetivo, consequentemente é diferente em termos de público-alvo e diferente em termos de instrumento. Né? Ela pode estar olhando mais para a inovação, ela pode estar olhando mais para volume. Então, ter clareza sobre isso, clareza, transparência, toda ali a listinha de princípios de política industrial eficaz é fundamental e é difícil, porque você tem que tomar decisões, né, do que realmente é importante, enfim, tudo é importante, mas o que é mais importante do que o outro. E sobre PDPs, para concordar aqui, eu acho que a PDP funciona quando o objetivo se encaixa no modelo da PDP, mas para simplesmente manter e aprimorar a PDP, para o Brasil é pouco. A PDP não dá conta de todos os desafios tecnológicos, a Graziela mencionou agora a questão de alguns objetivos, você precisa de outros instrumentos, como encomenda tecnológica. Então, acho que a gente
legal, PDP funcionou, PDP tem muita coisa ainda para entregar, pode melhorar, mas é pouco, a gente não pode pensar simplesmente em PDP, tem que olhar para outras coisas, dialogando, obviamente, com o que é estratégico. Sim, senhor. Muito bem. E essa coisa do estratégico também influencia a produção nacional, né? Porque quando você define um produto estratégico, e a Graciela colocou um ponto aqui, você vai mudando isso daí, então eu vou produzir isso para depois só ter encomenda 1 ano, né? Então não adianta. Então isso é interessante, esse ponto. Ok, gente, muito obrigada. Obrigada. E fica para a próxima.